Fala pessoal, nós somos o Data Invoice, grupo de estudos de bancos de dados da FIAP e vamos mostrar para vocês o trabalho que desenvolvemos na matéria de Deep Learning. Esse trabalho nada mais é do que utilizar os conceitos de Deep Learning, mais precisamente o algoritmo KNN, para criar um modelo que prevê a recorrência do câncer de mama em mulheres que já passaram por algum tipo de tratamento da doença. Para isso, vamos utilizar o dataset breastcancer.data, que baixamos em um site, que deixaremos aqui na descrição do vídeo para vocês. Esse dataset possui 10 colunas que vão nos ajudar a treinar nosso modelo para prever a reincidência do câncer nessas mulheres. São elas: a coluna 1 é a coluna classe, ou label, que já contém o resultado final, ou seja, se houve ou não a reincidência do câncer. A segunda coluna é a coluna age, que mostra a faixa etária dessas mulheres. A terceira coluna é a coluna menopause, que indica se a paciente já entrou ou não na menopausa no momento do diagnóstico. A quarta coluna é a coluna tumor size, que indica o diâmetro do tumor em milímetros. A quinta coluna é a coluna lymph nodes, que mostra o número de linfonodos nas axilas afetados. A sexta coluna é a coluna node caps, que informa se houve penetração do tumor na cápsula do linfonodo. A sétima coluna é a coluna Degmalic, que é o grau de malignidade do tumor. A oitava coluna é a coluna breast, que indica em qual mama que esse câncer pode ocorrer, esquerda ou direita. A nona coluna é a coluna breast quad, que indica o quadrante da mama afetado pelo câncer, considerando o bico como centro. E a 10ª coluna é a coluna irradiant, que indica o histórico da radioterapia nessa mulher. A seguir, a gente vai mostrar o passo a passo desse código e o desempenho da nossa previsão. Bom, o score lá embaixo, como o Pedro demonstrou agora há pouco, deu 78%, e eu vou começar a explicar sobre o código que nós realizamos, né? Bom, primeiramente, foi realizada a importação de algumas bibliotecas para manipular o data frame. As bibliotecas utilizadas foram Pandas, NumPy e do KNN, né? Logo em seguida, o que nós fizemos? A gente criou uma variável df para salvar aí todos os dados obtidos através do CSV disponível no site da fonte de dados. E como nesse CSV não tinha o header, nós criamos aí justamente o names para inserir o header dentro do data frame e ficar mais fácil a visualização também das colunas. Logo embaixo, nesse tamanho base, o que a gente fez? Nós salvamos o tamanho do data frame. Por quê? Para não enviesar o score, né, o resultado final lá embaixo, então nós tivemos que embaralhar as informações dentro do data frame para obter aí um score mais relevante e não enviesado. Em seguida, foi realizado a função calcula percentual indefinido. O que essa função ela tem como prioridade? Identificar se havia alguns valores not a number, na verdade, verificar, né, o percentual se tivesse de valores not a number. Nós aplicamos essa função para cada coluna do data frame, para justamente confirmar se não havia nenhum not a number que pudesse, se fosse necessário, dropar ou não essa coluna dentro do nosso dataset. Foi aplicado para todas as colunas, de age, menopause, size e assim por diante. Deu o resultado que retornou essa função foi 0 para todas as colunas, ou seja, em nenhuma delas apresentou essa informação, tá? Que pudesse enviesar
o resultado do nosso algoritmo. Logo em seguida, foi criada a função OneHot. Para quê? Essa função OneHot, ela transforma as categorias em um conjunto de dados, para também eliminar as duplicatas. Tá? E também a gente transforma em lista para depois obter um índice. Bom, como todas as colunas do nosso dataset elas são categóricas, nós não encontramos nenhuma que fosse escalonar, a gente aplicou essa função OneHot para todas as colunas. Então, para cada uma das colunas, a gente colocou, nós chamamos a função, né, unique, para ver todos os valores distintos que cada coluna retornava. E todas elas, a gente aplicou, então, essa função unique e depois a função OneHot, para justamente categorizar os dados. E aí, em seguida, a gente vai recuperar. Dentro delas, na coluna node underline caps, nós encontramos uma informação, tá? Que seria um ponto de interrogação. Resolvemos dropar essas linhas que apresentavam ponto de interrogação, deixando somente o resultado como yes ou no. Essa mesma linha onde apresentava o ponto de interrogação, ela foi encontrada também na coluna breast underline quad, onde também aplicamos decidimos dropar, né, essas linhas que apresentavam esse resultado. E, bom, é isso. Boa. Logo após a definição ali do OneHot, a gente precisa pegar esses valores e jogar agora no nosso data frame, né? Para depois, logo após, fazer os nossos treinamentos. E com isso a gente tem essa função, onde a gente pega a coluna que a gente quer e adiciona e coloca, né? Substitui o valor categórico pelo valor binário. A gente tem um exemplo aqui com a coluna age, onde a gente utiliza essa função para fazer essa alteração de categórico para binário, e aqui a gente consegue fazer a visualização. Logo após a gente rodar aquele código acima, a gente consegue verificar a alteração, né? Antes estava por faixa etária, e agora está nosso código binário aqui com o que a gente fez na função OneHot. E aí a gente replicou isso para todas as outras colunas, e no fim disso, a gente tem todas as colunas alteradas para valores binários. Logo após isso, a gente pode ver isso aqui, né, nessas colunas aqui. Logo após isso, a gente pega a coluna classe, onde é a coluna que a gente já tem o resultado, e a gente não quer mais ter o resultado, né, para não enviesar, e a gente dropa essa coluna do nosso data frame, deixando assim somente essas colunas que a gente pode estar vendo aqui nesse print, né. Nessa função de vetorizar, a gente está pegando todas as nossas colunas e deixando em vetores. Como a gente pode ver aqui nesse print abaixo, cada registro ele está dentro de um vetor. Então, com isso a gente consegue fazer o treinamento por registros, né, com os números binários e não mais os categóricos. Legal. Bom, agora que a gente já deixou todos os dados prontos para a gente fazer os treinamentos, a gente decidiu exportar, separando, né, como os dados de entrada e as labels, para a gente depois conseguir utilizar novamente. Então, a gente exportou tudo para um CSV, deixando como delimitador a vírgula. Depois, na linha 88, a gente faz o carregamento de todos os dados novamente, porque a gente vai utilizar eles, mas eles já estão bem definidos, tudo certinho. E na linha 88, a gente começou a utilizar o modelo KNN mesmo, né? Então, como ele utiliza
os valores mais próximos, né, da sua vizinhança, né? Então, de acordo com a quantidade que está o K, a gente consegue definir e classificar cada registro na sua posição. Todo o nosso dataset ele possui 277 registros. Então, para a gente encontrar o valor K mais eficiente e que funcione bem, a gente tirou a raiz quadrada, que dá 13,8. Então, o número premium mais próximo para o K seria 13. Então, a gente manteve isso dentro do nosso modelo e aplicou para iniciar a modelagem desse algoritmo. Depois, na sequência, a gente fez uma separação ali na linha 89, separando em 70% o nosso dataset para treino e 30% para validação. E a gente pode ver ali que depois que a gente salva numa variável, tamanho treino, a gente deixou ele dá um valor de 193, que é justamente 70%. E depois a gente dividiu para conseguir enxergar quantidade de linhas que a gente tem e a quantidade de colunas, né? Então, como todo o nosso dataset possui 277 registros, e na hora que a gente transforma todos os dados categóricos em colunas, a gente tem esse valor 41, que a gente vai utilizar depois um pouco mais para frente. Aí agora na linha 92, a gente criou uma lista, né, de X e do Y para treino e para validação, tendo início o X, né? Então, como a gente já deixou ali em cima, já separado a variável tamanho treino como um retorno de 193, a gente pode deixar como default ali o 0, né? Por isso que não tem nada marcado, indo essa lista até o tamanho de treino, que é 193. Então, é de 0 a 193 para o X e 0 a 193 para o Y. E para validação, é o contrário. Então, é de 193 até o final de toda a nossa lista. Depois, no final, a gente só fez o modelo utilizando o fit, né? Para justamente a gente conseguir utilizar todas as variáveis que a gente precisava e o tamanho de teste e validação. E com isso a gente conseguiu o nosso valor final do score, batendo 78%, 79% se a gente arredondar, significando que todo o nosso algoritmo está com uma boa previsibilidade, né? E classificando muito bem.